livro dos Reis, no capítulo 6, apenas do versículo 1 ao versículo 6, até o 7, do 1 ao 7. Segundo livro dos Reis, Velho Testamento, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim o texto sagrado: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor! Era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue. O homem esticou o braço e o pegou. Só até aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, toma a tua palavra nesta noite, usa a minha vida. Eu sei, ó Deus, que tem pessoas aqui que precisam ouvir a tua voz, a tua palavra nesta noite, em específico esta mensagem. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Bom, eu não sei se vocês atentaram para o desespero de um dos discípulos do profeta ao ver o ferro do machado cair na água. Certamente aquele ferro caiu no rio. Não sei se vocês perceberam isso, mas no versículo 5 isso fica claro, quando diz: quando um deles estava cortando o tronco, um dos discípulos, o ferro do machado caiu na água. E diz que ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. E esse desespero não era porque o machado era apenas emprestado. Então, talvez estranhemos o desespero desse homem. Mas, irmãos, o ferro de um machado naquela época era muito caro. Era algo raríssimo. Eu não sei qual o valor de um ferro, de um machado hoje. Alguém aqui sabe o valor? Sabe, cara? Não sei se é 30, não sei. Deve ser mais ou menos isso. Eu não tenho nem ideia. Mas acredito que todos aqui têm condições de comprar, um ferro, um machado, ou comprar todo o machado completo. Mas nós estamos diante de homens pobres, que não tinham dinheiro, inclusive o profeta. Eles não tinham condições para comprar aquele ferro do machado, que era muito caro e raríssimo. Então, por isso, esse desespero. Por conta disso, essa situação se tornou um grande problema para eles. Porque, além de ser raríssimo e caro, ainda era emprestado. E eles não tinham dinheiro para comprar. E mais, era emprestado, como ele diz no versículo 6, versículo 5. Então, no versículo 5 e 6 diz o seguinte: quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, é emprestado. Versículo 6. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Ou seja, uma ferramenta tão importante, cai no rio, afunda,
e cria uma preocupação generalizada a todos, pois eles não tinham como comprar, como eu disse. Por isso, essa preocupação, humanamente não havia esperança para recuperar aquele machado. Não sabemos se eles sabiam nadar, enfim, mas não tinha como recuperar. Sabe que aquele ferro é pesado e afundou. Mas por uma ação divina, eles conseguem recuperar o machado. E eu te pergunto, nesta noite eu perguntei isso para mim: o que nós podemos aprender com essa simples história nesta noite? Quais os ensinamentos que podemos extrair desse episódio para as nossas vidas? Eu acredito que podemos aprender coisas bem importantes, talvez simples aos seus olhos, mas importantes, pois essa história não está registrada aqui por acaso. Amém? Eu creio nisso. E meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo com esse episódio, a primeira coisa que salta aos meus olhos, que chama a minha atenção, é a atitude do profeta. Isso me chamou a atenção. Meus irmãos, Eliseu anteriormente viu um menino ser ressuscitado. No segundo livro dos Reis, no capítulo 4, você lê isso, que era o filho da sunamita. Depois ele vê um homem, um general, condenado à morte por conta de uma enfermidade incurável, que era uma lepra. Ele vê esse homem sendo curado no capítulo 5. E agora ele faz flutuar sobre a ação de Deus uma ferramenta de trabalho, algo bem simples. Ou seja, Eliseu compreendia muito bem que o Deus que ele servia tanto ressuscitava mortos, como fazia flutuar um simples machado. Ele entendia que o Deus que ele servia, vamos usar um termo da época, navegava tanto nas coisas difíceis como fáceis para nós. Pois na verdade, ressuscitar um morto ou fazer flutuar um machado, para Deus é a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa, flutuar um machado ou ressuscitar uma pessoa morta. Meus irmãos, para Deus não existe grande e nem pequeno. Para Ele tudo é a mesma coisa. Para Ele não existe difícil ou fácil, grave ou menos grave. Para Deus não importa se o país está em crise ou não. Ele é soberano sobre tudo. Ele é o Deus da história. Para Ele não importa nada. Para nós sim. O salmista, no Salmo 139, abra lá para você acompanhar, no versículo 11 e 12. Salmo 139, versículo 11 e 12. Depois vamos ver o relato de Isaías também. Salmo 139, versículo 11 e 12. Veja só o que o salmista diz. Salmo 139, versículo 11 e 12. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Glória a Deus. Para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa. Tamanho é o seu poder. Para Ele não importa. O profeta Isaías diz o seguinte, vamos abrir lá em Isaías 40, do versículo 22 ao 26, só para vocês compreenderem isso que eu estou falando. Isaías 40, do versículo 22 ao 26. Veja só o que o profeta fala do Senhor, veja a noção clara que ele tinha. Ele diz o seguinte, versículo 22: Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízos deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Versículo 25, ele faz uma pergunta retórica: com
com quem vocês vão me comparar? É Deus perguntando através do profeta. Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. É uma pergunta retórica. Ninguém. A resposta é essa. Versículo 26. Erga os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Só que a impressão que eu tenho, essa impressão que eu tenho esses dias, é que muitos de nós não temos a noção exata do Deus que nós servimos. Eu percebo que a visão de muitos filhos de Deus tem sido limitada. Eles não conseguem enxergar isso. Muitos de nós não temos entendimento claro que o salmista tinha, que o profeta Isaías tinha, que o profeta Eliseu tinha de Deus. Meus irmãos, usando uma linguagem metafórica, eu diria que na nossa caminhada cristã haverá momentos que vamos ter, sim, que ressuscitar mortos, entre aspas, que seriam aos nossos olhos situações muito difíceis de serem resolvidas, mas para Deus não. Nós vamos nos deparar com coisas assim. Mas também haverá momentos em que teremos que fazer flutuar um simples machado, que em comparação ao morto é incomparavelmente mais simples. Simples para mim, para você, pois para Deus, como disse, é a mesma coisa. E temos que acreditar que Deus, Ele faz coisas grandes e pequenas aos nossos olhos. Meus irmãos, talvez o nosso grande problema seja que, direto ou indiretamente, nós temos limitado o poder de Deus. Até cantamos, quando oramos, falamos que Deus é poderoso, mas na prática, eu percebo que muitas vezes, não generalizando, muitos limitam o poder de Deus. Se a igreja entendesse de fato o que pode acontecer quando a igreja se coloca em oração, se a igreja conseguisse compreender isso, ela viveria aos pés do Senhor, como a igreja do primeiro século vivia. Por sinal, a igreja do primeiro século, até por não ter recursos nenhum, era uma igreja pobre, ela costumava resolver os seus problemas no joelho, ou seja, orando. Na quarta-feira eu falei sobre oração também, e eu mostrei que Tiago, em Atos do capítulo 12, foi julgado para a morte, e Pedro também ia ser julgado. Ele estava à beira da morte. Mas veja o que diz, abra lá comigo em Atos capítulo 12, o versículo 5, para você ver o que aconteceu quando a igreja orou. Atos capítulo 12, versículo 5 em diante. Vocês entenderem o poder que existe quando a igreja ora, coisas podem acontecer. Diz o seguinte: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Versículo 7. Repentinamente, a igreja estava lá orando. Veja o que acontece. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro, a igreja está orando, e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. A igreja está orando. Versículo 8, o anjo lhe disse: vista-se, calça e sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a
rapaz, siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu, a igreja está orando, por si mesmo para eles. E passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E ele estava orando. Olha o poder, olha o que acontece, o que pode acontecer quando a igreja ora. Enquanto a igreja orava, repetidamente aparece o anjo do Senhor. Uma luz se acende na prisão porque estava tudo escuro. As algemas caem nos pulsos de Pedro, os portões se abrem automaticamente. Deus pode fazer coisas tremendas quando a igreja se coloca em oração. E esse sempre foi o espírito dos homens de Deus, das mulheres de Deus e da igreja do Senhor. O nosso irmão Pedro vai ser julgado amanhã, e ele será julgado para ser morto como Tiago. Então eles pensaram: vamos orar, vamos clamar a Deus. Era esse o espírito da igreja primitiva. Quando a sunamita viu seu filho morto, pensou: vou levá-lo ao profeta, pois Deus pode usá-lo para ressuscitar o meu filho. Esse deve ser o espírito natural de um filho, o filho de Deus. Essa alma de oração, esse espírito de oração. O machado caiu na água, não tem como pegarmos. Vamos falar com o profeta, pois Deus pode usá-lo e o milagre pode acontecer. Esse deve ser o espírito da igreja, essa deve ser a atitude natural dos filhos de Deus, pois o Deus que nós servimos nos proporciona a vivermos dessa maneira. Nós podemos viver dessa maneira assim, acreditando que Deus pode realizar um milagre. Agora, claro que tem que haver um certo equilíbrio, pois se houvesse uma maneira natural possível que eles pudessem pagar o machado, certamente, se houvesse outra maneira, eles fariam, tivessem que pagar. Se eles tivessem dinheiro, eles pagariam. É uma maneira natural. Mas o contexto deles, só um milagre para resgatar aquele ferro do machado. Meus irmãos, a oração, ela precisa ser um estilo de vida nas nossas vidas. Vida de oração deveria ser a coisa mais natural para o Filho de Deus, pois existe algo mais natural do que um filho conversar com seu pai todos os dias? Claro que não. Meus irmãos, quando eu digo que no dia tal nós estaremos aqui orando, a igreja, dentro do possível, tinha que estar aqui orando. O natural é que todos os filhos de Deus desejassem estar aqui para orar. Essa é a vida, ou deveria ser a vida de todo filho de Deus. Agora, se você acha chato orar, eu não entendo. Se você acha sem graça orar, eu realmente não entendo quando eu olho para as Escrituras. Se você tem dificuldade para orar, eu também não entendo, porque deveria ser algo muito natural nós falarmos com Deus. E eu gosto do espírito do discípulo de Eliseu. Eu gosto muito da atitude dele, pois assim que ele vê o machado caindo na água, a primeira coisa que ele faz é clamar, é gritar pelo profeta. Versículo 5, quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: meu Senhor, era emprestado, ou seja, me ajuda. Ao clamar pelo profeta, ele pensou: Deus pode usar a vida dele, e é essa confiança
profeta pedindo ajuda, na verdade, ele estava clamando ao próprio Deus, pois ele sabia que Eliseu era o profeta do Senhor. O profeta era uma autoridade constituída por Deus, e que Deus o ouvia, ele sabia disso. Ele estava crendo que Deus poderia lhe ajudar naquela situação, e de fato Deus o ajudou através do profeta. Versículo 6: o homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Se aquele homem não gritasse, clamasse pelo profeta, ele não teria aquele machado que não era dele de volta. Ele teve que chamar pelo profeta. Meus irmãos, usando uma linguagem metafórica nesta noite, tem muitos crentes, que o ferro do machado caiu na água, e eles estão calados diante de Deus. Como pode isso? E eu te digo nessa noite que existem coisas que só serão recuperadas em sua vida quando você clamar ao Senhor, quando você colocar o seu joelho no chão e pedir a Deus. E talvez nessa noite o que você precisa recuperar, talvez seja a sua vida de oração. Talvez a sua vida de oração seja nessa noite um machado que caiu, e você precisa clamar pelo Senhor para recuperar essa vida de oração. Quem sabe a sua comunhão com Deus. Meus irmãos, eu tenho visto pessoas, eu não falo necessariamente aqui no MEIA, mas em um contexto geral, que estão se arrastando para vir para a casa de Deus. As pessoas perderam a alegria de estarem na casa de Deus, e essa alegria precisa ser recuperada como aquele machado foi. Nós precisamos clamar pelo Senhor: me ajuda, eu não tenho vontade de ir na tua casa, estou desanimado, estou triste, eu perdi a alegria da salvação, me ajuda, eu não consigo viver uma vida de oração, me ajuda, Senhor. Pessoas que não abrem a Bíblia há meses, eu vou ser bonzinho, há meses. Essa pessoa precisa recuperar a sua fé, que a faz compreender que quando ela abre as Escrituras, Deus fala com ela. Muitos perderam essa fé, não acreditam mais que ao abrir as Escrituras Deus fala conosco. Essa fé precisa ser recuperada, assim como o machado foi recuperado. Clame ao Senhor. Pessoas que a cada dia têm se entregado ao pecado paulatinamente, essa pessoa precisa recuperar essa força divina contra o pecado. Força essa que só os filhos de Deus têm contra o pecado. Clame a Deus nesta noite, para que o machado flutue. Temos que clamar. Mas talvez você diga: ah, pastor, eu não estou bem, eu não quero ser insensível, como falei semana passada, mas não importa, não importa, porque você não precisa estar bem para clamar ao Senhor. Talvez diante do homem, para se apresentar diante do homem, você precisa estar bem, mas diante de Deus não. Lembro da semana passada como estava o salmista no Salmo 116. Meus irmãos, aquele homem estava à beira da morte. Depois de ler do versículo 1 em diante, diz no versículo 4 que ele estava dominado pelos sentimentos de angústia, aflição e tristeza. Ele estava numa profunda depressão. Mas o versículo 4 diz que ele clamou pelo nome do Senhor. Nenhum filho de Deus precisa estar bem
para clamar a Deus. É o contrário. Quanto mais ruim as coisas andam, se você não estiver muito bem, é aí que você tem que clamar a Deus. Mas o grande problema que tenho percebido é que parece que muitos preferem ver as coisas se afundarem como aquele machado afundou e não clamar pelo Senhor. O casamento está acabando, deixa se afundar. Minha vida de oração está se acabando, deixa se afundar. Não estou bem mesmo, não tenho vontade mais de ir à igreja, deixa-se mesmo, deixa-se afundar. Temos que clamar a Deus. E como disse na semana passada, a única conclusão que eu chego em relação a essas pessoas é que elas não confiam em Deus de verdade. Porque, meus irmãos, vocês passam por lutas, eu também passo. Mas sabe o que eu faço quando eu estou muito mal? Às vezes dá vontade de desistir também. Às vezes dá vontade de não vir à igreja também. Sabia disso? Largar tudo. Mas eu olho para Deus. Olho para as Escrituras. O quanto Deus já fez. Como Ele é poderoso. Isso me anima. E eu clamo por Ele. E Ele me ajuda. Meus irmãos, existem coisas que precisam ser recuperadas em nossas vidas, assim como aquele machado precisou ser recuperado para aquele homem. E você precisa recuperar seu machado hoje, não é amanhã, hoje. Como? Clamando ao Senhor, pedindo a Deus. Foi dessa forma que esse homem recuperou o seu machado. Ele clamou ao profeta, ele clamou a Deus, porque o profeta era o representante de Deus. Faça isso nessa noite. Eu não sei o que está na sua vida, o que caiu, qual a área, mas clame ao Senhor nesta noite. A outra coisa que eu aprendo aqui nesse episódio é como o milagre ele aconteceu. Veja como o profeta age depois que seu discípulo clama por ele. Versículos 6 e 7 diz: o homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Versículo 7 disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Quando Eliseu soube que o machado caiu, ele poderia ter feito o machado flutuar até as margens do rio, ou não? Claro que sim. Deus é poderoso para fazer isso. Mas veja o que acontece. Primeiro ele pergunta: onde caiu? Onde caiu o machado? Depois o homem lhe mostra o lugar. Depois se corta o galho e depois joga no rio. Depois então, agora então, ele faz o ferro do machado flutuar. Deus não precisava de nada disso para que o milagre acontecesse. Será que Deus não sabia aonde caiu o ferro do machado? Claro que sim. Será que Deus precisava que aquele homem mostrasse o lugar que o ferro caiu? Será que Deus precisava, de um pedaço de pau para ser uma referência do local onde o ferro caiu? Está ali, Senhor, está ali, botei essa madeira para o senhor ver ali que o ferro caiu ali. Será? Claro que não. Deus poderia ter operado esse milagre independente de tudo isso. Só que algumas vezes Deus quer que você participe do milagre. Ou seja, Deus não quer que você fique na passividade. Observe que houve todo um processo com a participação do homem antes do machado flutuar.
E Deus geralmente trabalha assim em nossas vidas. Então, às vezes, nós queremos, que o ferro do machado flutue, mas não queremos fazer nada para que isso aconteça. Queremos chegar na passividade. Eu conversei com uma pessoa outro dia, e ela não estava muito bem, e eu falei que Deus poderia restaurar a sua vida. E ele rapidamente, a pessoa disse: de fato, só um milagre. Se Deus ele mover no meu coração, tranquilo. Só que quando ele falou isso, a impressão que eu tive claramente é que ele estava jogando toda a responsabilidade para Deus. Se Deus renovar o meu coração, beleza, só um milagre mesmo. Quando na verdade temos a nossa participação, assim como aquele homem. Ele teve que mostrar o lugar que o ferro do machado caiu, foi cortado o galho teve que ser jogado. E tem pessoas que querem ver um milagre acontecer em determinada área da sua vida, mas não querem orar, não querem obedecer, não querem buscar orientação na palavra de Deus, não querem se sacrificar. Isso tudo faz parte do processo. Deus ele faz um milagre sim, mas Ele não quer que você fique na passividade. Filipenses 2, versículo 12 e 13, mostra muito claro o que eu estou dizendo. Mostra a sua participação e a ação de Deus. Filipenses 2, 12 e 13, mostra a sua responsabilidade. O resto Deus sabe o que faz. Filipenses 2, 12 e 13 diz o seguinte: assim, meus amados, está certo aí? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Quem tem que colocar a salvação em ação? Eu e vocês. Versículo 13: pois é Deus que efetua em vocês tanto querer como realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Olha aí, ninguém fica passivo. Nós temos que agir, desenvolver a nossa salvação, temos que orar, buscar a Deus diante das lutas, dificuldades. E é Deus que efetua em mim e em você tanto querer quanto realizar. Isso na teologia chama da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas às vezes as pessoas querem ver o milagre, querem que Deus faça, mas não fazem nada para que isso aconteça. Meus irmãos, eu quero finalizar esta simples mensagem nesta noite dizendo o seguinte: assim como foi necessário a ação divina para que aquele machado fosse recuperado, existem coisas na vida de algumas pessoas nessa noite que precisam ser recuperadas também pela ação divina. Deus pode fazer isso em sua vida, assim como Ele fez nesse episódio, porém você terá que fazer a sua parte. Não tem jeito. Você vai ter que clamar, suplicar e orar ao Deus soberano para que Ele te ajude. Dessa maneira o machado pode flutuar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar neste momento. Eu sei que Deus falou conosco nesta noite. Na verdade,